Sebrae tem um novo portal. Busca inteligente, soluções personalizadas, tudo no mesmo ambiente. É isso. Acesse de onde você estiver. Fácil, simples, direto ao ponto. Sebrae, especialistas em pequenos negócios. No trabalho dos observatórios sociais, no monitoramento da aplicação dos recursos públicos, temos constatado muitos absurdos em todas as áreas. Uma delas, que nos causa muita indignação, é a merenda escolar. Há muitos casos de desvio dos recursos e de não cumprimento dos contratos, deixando nossas crianças sem a alimentação que lhes é de direito. A educação é fundamental para termos um Brasil melhor, desde o ensino básico até o nível superior. E além dos conteúdos essenciais do currículo escolar, entendemos que os assuntos que tratam da cidadania, direitos e deveres e da política precisam voltar à grade escolar urgentemente. Por isso, vamos abrir este assunto para discussão de toda a rede Observatório Social do Brasil, iniciando uma campanha em favor da moralização das licitações e contratos da merenda escolar em todo o Brasil e em favor da inclusão da proposta 2 da Consocial, cidadania nas carteiras escolares. Apresentamos como mediador deste painel o vice-presidente da ANAB, Douglas Escorteganha, um dos grandes responsáveis pela realização do 6º Encontro Nacional dos Observatórios Sociais em Brasília. Receba os nossos aplausos. Apresentamos também como painelistas o coordenador nacional dos indicadores da gestão pública, IGPS, da rede OSB, o economista, professor e coordenador técnico do Observatório Social de Lajeado, Adriano Strasburger. A responsável pelo Serviço de Atendimento ao Observador, SAL, da Rede Observatório Social do Brasil, a administradora especialista em orçamento, Cristina Luiza Lisoni. A representante do MEC, diretora de Currículos e Educação Integral no Ministério da Educação, Clarice Salete Traversini. Lembramos que cada painelista terá no máximo 15 minutos para a sua apresentação e ao final teremos 20 minutos para as perguntas e também para as propostas de encaminhamentos e considerações finais. Douglas Escorteganha, vice-presidente de comunicação da Associação Nacional dos Funcionários do Banco do Brasil, ANAB, natural de Cruz Alta, Rio Grande do Sul, é economista com MBA em Gestão de Negócios e curso de Administração de Recursos de Fundos de Pensão pela Universidade da Pensilvânia, Estados Unidos. Possui curso de Gestão Estratégica na França, Fontainebleau. É isso? É funcionário aposentado do Banco do Brasil, foi diretor de saúde da CACI-BB, preside atualmente o Instituto Viva Cidadania, foi conselheiro fiscal da Embratel e Duratex e também conselheiro de administração da RGE Energia Rio Grande do Sul. Com a palavra, o mediador Douglas Escorteganha. Alô. Bom dia, pessoal. Quase boa tarde, né? Mas eu gostaria de ressaltar uma coisa antes de iniciar propriamente dito, que a imprensa tem dado uma divulgação interessante e hoje esteve aqui a TV Brasil, agora há pouco, a TV Brasil, que vai passar agora ao meio-dia a matéria. Fez imagens aqui, fez algumas entrevistas, então isso é importante porque é uma divulgação bem consistente. Mas eu gostaria que vocês ouvissem agora, por 2 minutinhos, um vídeo institucional da ANAB, mas ele já passou ontem, mas as pessoas não prestaram atenção porque o som não estava alto. A letra da música, prestem bem atenção, por favor.
uma grande amiga da gente, nos dá tudo de graça pra viver. Sol e céu, luz e ar, rios e fontes, terra e mar. Somos os herdeiros do futuro, e pra esse futuro ser feliz, vamos ter que cuidar bem desse país. Vamos ter que cuidar bem desse país. A vida é uma grande amiga da gente, nos dá tudo de graça pra viver. Sol e céu, luz e ar, rios e pontes, terra e mar. Somos os herdeiros do futuro, e pra esse futuro ser feliz, vamos ter que cuidar bem desse país. 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 A vida é uma grande amiga da gente. ANAB. Faça parte você também desta grande família. Vocês viram, né? Somos os herdeiros do futuro. Vamos cuidar bem deste país. Não é tudo que estamos fazendo aqui? Bom, é um prazer grande estar aqui com os painelistas e vamos de imediato apresentando o professor Adriano Dirceu Strasburger, que é secretário executivo do Observatório Social do Lajeado, do Rio Grande do Sul, e coordenador nacional dos indicadores de gestão pública do Observatório Social do Brasil. Formado em economia, com mestrado na área quantitativa, foi professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, UBRA de Canoas, Faculdade Educacional de Videira, Santa Catarina, Universidade de Santa Cruz do Sul, Universidade de Lajeado. Foi funcionário público de Lajeado por 37 anos, auxiliando na criação de um plano diretor de informática de várias prefeituras. Foi palestrante em congressos nacionais e internacionais. Criou o Banco de Dados Regional do Vale do Taquari, precursor no Rio Grande do Sul. Foi coordenador no Rio Grande do Sul do Movimento Estadual de Municipalização dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio da ONU. A Cristina Luiza Lizoni, coordenadora do Observatório Social de Marechal Cândido Rondon, no Paraná, há 5 anos. Atua no Serviço de Atendimento ao Observador há 1 ano. É graduada em Administração, com ênfase em Gestão Ambiental, e pós-graduada com o MBA em Orçamento, Finanças e Custos. E, finalmente, a professora Sueli Teixeira Melo, socióloga, especialista em políticas públicas e educação, com ênfase em monitoramento e avaliação, técnica em assuntos educacionais, é desde 1998 assessora da Coordenação Geral do Ensino Fundamental, vinculada à Diretoria de Currículos e Educação Integral, da Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação. Na área da educação financeira, é responsável pelo desenvolvimento das ações voltadas ao Programa Educação Financeira nas escolas, que abrange a educação básica nas etapas do ensino fundamental e do ensino médio, no âmbito da política pública do Estado e do amplo colegiado do qual o MEC é parte integrante. E preside o Grupo de Apoio Pedagógico, o GAP,
instituído no MEC para assessorar o Comitê Nacional de Educação Financeira, criado no âmbito da Estratégia Nacional de Educação Financeira, com o objetivo de analisar e avaliar pedagogicamente os materiais didáticos produzidos para viabilizar planos e programas da área. Vamos então ao primeiro palestrante, professor Adriano Strasburgo. Bom dia a todos. É um prazer mais uma vez estar aqui para tentar trazer informações quantitativas, números, que eu sei que é um pouco complicado muitas vezes, mas não adianta nós querermos entender uma boa administração sem termos informações precisas sobre isso. Eu sempre refuto isso. E no ano passado me foi jogado mais um desafio no Encontro Nacional dos Observatórios do ano passado. Me foi dito assim, bom, nós temos que fazer uma avaliação melhor na área da educação, nós temos que juntar os indicadores que a gente já tem e tentar ver se dá para criar um ranking. Claro que criar um ranking não é coisa simples, não é tarefa simples, até porque a educação, não temos como avaliar toda a estrutura pedagógica que está por trás, que está sendo repassada nas escolas. Então, o que a gente pensou em fazer foi buscar possibilidade de juntar indicadores que dessem pelo menos uma visão da estrutura da educação hoje oferecida e realizada nos municípios. Então, esse é um primeiro desejo de criar um ranking que quero apresentar hoje, assim, vamos dizer assim, em primeira mão. Ainda sujeito a ajustes, correções, críticas, porque é um trabalho novo. Todo um trabalho novo tem que ser bastante discutido, trabalhado e questionado até. Então a gente está chamando isso de um ranking, mas porque normalmente as pessoas vinham me perguntando, poxa, mas o meu município está ali no meio, mas o que representam estes números todos diante dos demais municípios? Então eu tentei criar uma forma de organização, de ordenamento das diferentes variáveis que a gente criou, para podermos chegar a um determinado ranking. E aí vocês, com o que eu vou apresentar, vocês vão perceber o que está sendo proposto e como é que a gente pode chegar a esse ranking. Claro que ter 15 minutos para mostrar isso aqui é meio complicado. Eu vou tentar fazer isto, uma certa dificuldade, mas vamos lá. Muito bem, alguns pressupostos básicos para a formação do ranking. Nós precisamos, num primeiro momento, queremos classificar apenas os municípios que têm observatórios sociais, apesar de já termos recebido solicitação de fazermos esse ranking a nível nacional com todos os municípios brasileiros. Isso será uma próxima etapa. Então, em geral, será uma segunda etapa. O segundo pressuposto é que temos que priorizar os dados de competência municipal, porque nós estamos hoje trabalhando os observatórios a nível de território do município. Então, para nós, importa prioritariamente os dados dos municípios. Em segundo plano, vamos avançar na parte dos dados estaduais e federais. Um terceiro pressuposto é garantir que todas as variáveis apresentem algumas características básicas. Primeiro, facilidade de acesso a cidadão, informações para todos os municípios, hospedagem num site oficial único, atualização anual permanente e contínua e uma série histórica de pelo menos 3 anos. Esta era a nossa preocupação já na definição dos indicadores de gestão pública, que muitos de vocês já conhecem. E agora nós estamos ratificando estas características para evitar que a gente tenha eventuais dados disformes ou polêmicos que possam ser questionados, né? É claro que, tal como os indicadores de gestão que a gente apresentou em outros momentos,
Também aqui esses dados podem ser questionados, não tanto em função de algum erro, que também pode ter, mas muito mais por falha na informação. Como nós estamos buscando dados em órgãos e sites oficiais, por exemplo, população IBGE, dados educacionais no INEP, é a única fonte que nós estamos usando para esta finalidade. Então, quando a informação chega errônea ao órgão oficial, óbvio que o órgão oficial não tem como avaliar se esse dado está correto ou não. Então, pode ter erros de informação, e muitas vezes tem, especialmente quando se trata da execução orçamentária nos municípios. Quando a gente abre balancetes, existem erros assim, malucos, né? E aí a gente fica às vezes sem saber qual dos dados que vai usar no mesmo balancete com informações diferentes. Mas, enfim, estamos usando dados oficiais para evitar polêmicas sobre o nosso trabalho. Então, fontes, dados e informações que estamos usando aqui, os gastos públicos são os dados que são informados ao Tesouro Nacional, a população IBGE, e informações educacionais no INEP. Esses são os dados dos quais nós tentamos montar este ranking. A nível de estrutura, nós estamos usando, segundo a listagem que nós recebemos no final do ano passado por parte do OSB, esse estudo está compreendendo hoje 18 estados e 98 municípios. E já vou antecipar também uma outra informação de que existia na programação a atualização dos indicadores de gestão pública para metade do ano. Mas, tendo em vista este encontro nacional aqui, nós reforçamos o nosso trabalho e já atualizamos os dados de 2014, já estão no ar desde o início da semana, inclusive também para os 98 municípios. Então, se vocês hoje entrar nos IGPs, já vão ter a informação disso aí. Bueno, continuando adiante, nós temos que tentar montar, a gente juntou todas as variáveis, que são um total de 30 variáveis que conseguimos juntar, formamos 3 grupos. Um grupo chamado de estrutura, um outro grupo de atendimento e um outro grupo de resultados. Ou seja, tentamos moldar a ideia do que o município tem estruturado na sua estrutura educacional, depois tentar avaliar o tipo de atendimento que está sendo dado para finalmente avaliar os resultados. Então, dentro desse contexto, a gente acaba... Opa! Aí ficou meio fraco, né? Pena que não aparece bem, mas na primeira ideia do grupo de estrutura, a gente tem o volume dos recursos aplicados pelo município. Na segunda parte, temos os gastos per capita por aluno. E, por fim, também os docentes com ensino superior, ou seja, qual é o nível de docência que o município oferece. No grupo do atendimento também temos 3 subgrupos, que é o nível de matrículas, a média de alunos por turma e a taxa de distorção idade e série. Se vocês se lembrarem do site do INEP, esses dados estão lá disponíveis, né? Então, nós só aproveitamos esses dados para incluir no ranking. E, por fim, no grupo dos resultados, temos as taxas de aprovação, reprovação e as taxas de abandono. Então, são este conjunto de variáveis que a gente utilizou para formatar a primeira ideia de ranking. Agora, além do mais, nós tivemos que dar uma ponderação a cada um desses grupos. Como os resultados, teoricamente, são os mais significativos, então nós ponderamos isso com 40% do valor e os demais
30 e 30. Da mesma forma... Não, falhou. Aí nós, juntando esses dados todos, montamos toda a planilha, e agora eu vou tentar rapidamente, por causa do tempo meio justo, eu vou apresentar algumas relações sobre, por exemplo, os 10 municípios, eu sempre vou considerar assim, primeiro os 10 mais, né? Os 10 mais que mais utilizaram os recursos de tudo que foi arrecadado. Inclusive, teve um município que, pelo balancete de 2014, utilizou 44,6% da receita total na educação. É um valor absurdo, mas aí vem a informação, né? Pô, mas foi erro nosso? Não, nós reconferimos, os dados estão lá. Então, pode ter sido erro de informação, mas enfim. Então, o maior está aí, ó, Porto Seguro, 44,61%. O menor município, Natal, com 16,24% da receita total. A média dos 98 municípios foi de 21,94%. 70 municípios gastaram, ou seja, investiram na educação acima da média de 21,94%. Investimento per capita na educação infantil. Qual é a ideia aqui? É de se buscar, por exemplo, se o município tem a classificação na função educação por segmento de instrução, tipo do infantil, fundamental e geral. Então a gente separa, nós separamos os dados do IBGE por faixa etária, pegamos a faixa etária, nesse caso aqui, pegamos a matrícula no ensino infantil no município, no municipal, porque teoricamente os gastos públicos teoricamente são nas escolas municipais. Então pegamos o nível do gasto na educação infantil em função das escolas municipais do ensino infantil e chegamos a ver que Porto Alegre gasta, por exemplo, R$18 mil per capita por criança na educação infantil, enquanto Sapiaçu, 81 centavos. Agora vocês vão dizer assim, poxa, mas esse é o mais baixo? Não. Foz do Iguaçu, por exemplo, não vai aparecer aqui na listagem, porque simplesmente não tem informação de algum gasto na subfunção chamada educação infantil. Aí eu pergunto, não tem educação infantil lá? Tem. Óbvio que tem. Pessoal de Foz, tem alguém de Foz aqui? Tem. Tem educação infantil ou não tem? Tem. Tá aí, por que não aparece o gasto? Então, isso é uma deficiência das informações oficiais que são fornecidas para o Tesouro Nacional, por exemplo. Claro que esse valor deve estar embutido, talvez, dentro da educação fundamental, sei lá, mas enfim. Nós não podemos destrinchar isso sem ter a informação oficial esta, né? Então, a média que nós levantamos foi de R$ 5.800 por aluno. 30 municípios estão acima da média. Da mesma forma, fizemos o investimento per capita no ensino fundamental. O maior, Erechim, R$ 10.456. O menor, Niterói, R$ 2.178,74. A média, R$ 6.367. Acima da média, 36 municípios. Eu vou passar mais rapidamente isso aqui, em função do tempo, mas depois isso aqui vai estar disponível para vocês poderem olhar, né? E aí fizemos também uma análise do investimento per capita na educação municipal total. Vimos que, em termos gerais, Erechim, de novo, está com o maior investimento, 10.400 per capita. O menor, Niterói, com 278, bastante semelhante. E a média, 6.503, 23 municípios acima da média.
Docentes com nível de instrução superior. Aí fizemos rapidamente um quadro para ganhar tempo, onde temos assim, aqui no infantil municipal, fundamental municipal, infantil total, fundamental total e no ensino médio total. Então, maior taxa de docentes com instrução superior no infantil, Cambé no Paraná, 100%. A menor taxa, Sapiaçu, na Bahia, com 3%. A média de 74%. E no Brasil, a média no Brasil é de 66,8% dos docentes do ensino infantil têm instrução superior. A mesma coisa a nível de ensino fundamental no município, Mococa 100%, Sapiaçu 21%, a média dos 98 municípios 87% e no Brasil 74%. No infantil total, as referências não se modificam muito, a média do Brasil chega a 60%, dos 96 é de 66%, dos 98 municípios. No fundamental total, Mococa e Sapiaçu, mais uma vez, a média dos 98, 87,6% e a média do Brasil é 79%. E por fim, no ensino médio, que é um dado novo, que até então a gente não tinha dados maiores, então agora está aparecendo aqui também. O maior índice de docentes com nível superior de 98,8% para São José do Rio Preto. O menor é 71,5% para Porto Seguro. A média é de 94,2% desses 98 municípios. E no Brasil a média é de 93,1%. Aí fizemos uma outra referência sobre a taxa de matrícula versus população em idade escolar. É aquela informação que a gente tenta buscar as matrículas do INEP com a faixa etária segundo o IBGE. E aí nós aproveitamos, inclusive, uma metodologia usada pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, que há uns 3 anos já está fazendo um acompanhamento e um levantamento do nível de educação infantil. Mais mesmo um ranking também, um mini ranking da educação infantil. E aí o Dr. Valtuiri, inclusive, está aqui para referendar as informações, no sentido de que é interessante a gente avaliar qual é o princípio, assim, do quanto os municípios conseguem atender a educação infantil, considerando que hoje existe uma legislação específica que dá alguns valores básicos para o atendimento mínimo. Por exemplo, o mínimo é 50% pelo menos das crianças deveriam já estar nas escolas. Mas nem todos os municípios conseguem atender isso. Quer dizer, nas creches, já na pré-escola, 100%, e por aí afora, né, até 2016. Bom, enfim, aqui nós fizemos esta referência e nós vemos aqui, por exemplo, nas creches, que é da faixa etária do 0 a 3 anos, nós temos 74,89% com a maior taxa, ou seja, 75% no município de Rio do Sul. Já a menor taxa é em Castanhal, com apenas 2,36% das crianças em faixa etária para estar na creche, mas apenas 2,3% estão na creche. Da mesma forma, na pré-escola, tem municípios que ultrapassam, inclusive, e não são poucos, são vários, municípios do Rio Grande do Sul ocorre isso também, vários municípios que têm maior volume de matrículas do que a população na idade escolar. No caso, por exemplo, de Campo Mourão, tem 129% matriculado em relação à faixa etária. A menor taxa, Arapongas, com apenas 4% das crianças em idade escolar para estar na pré-escola estão realmente sendo matriculadas. A média, 71%. E aqui, inclusive, eu criei, por exemplo, aqui o feedback, né? Tipo assim, a Constituição Federal e o Plano Nacional de Educação prevê que na creche deverá ter no mínimo 50% até 2024 e na pré-escola 100% até 2016. Aí, da mesma forma, nós temos no fundamental esta mesma estrutura, e aqui nós temos até uma linha com o número de alunos que estão fora da sala de aula,
Se nós pensarmos que, em média, na creche, nós temos apenas 25% de matriculados, significa que falta simplesmente duplicar o número de creches que nós temos hoje para chegar aos 50%. Então, estamos com uma defasagem muito grande. Bom, já me fizeram apontamentos de que estou escorando o prazo. Eu logo disse que eu não ia conseguir vencer em 15 minutos, mas vamos correr um pouco mais, então. Tá? Média de alunos por turma. Eu fiz a mesma estrutura, e aí vocês com mais calma podem olhar depois. Eu vou mais para os finalmente agora. Taxa de torção de idade série, fiz a mesma coisa, onde nós temos aqui a média no Fundamental Municipal de 14, a média do Brasil é 24, o Fundamental em geral é 15, no Brasil é 21 e por aí afora. Né? Bom, grupos de resultados, a mesma coisa. Tem também a estrutura que vocês podem olhar com calma aqui, ó. Média 92%, no Brasil 88%, no Fundamental em geral. A média das taxas de aprovação de 90,5%, no Brasil 88,3%. Na média em geral é 79% do médio, do ensino médio contra 91%. E taxa de reprovação, também temos informações aqui, pena que eu não possa detalhar isso aqui com mais insistência, mas eu queria apresentar para vocês uma outra informação aqui bastante interessante. A partir desses três conjuntos de grupos de variáveis, algumas análises finais. Uma das grandes perguntas que normalmente se faria: quem gasta mais obtém melhor resultado? E aí vem algumas informações assim, ó. Vamos pegar os 10 que mais usaram o orçamento, ou seja, aqueles 10 que mais gastaram do orçamento na educação. Usaram 35,7% das receitas, quando a média foi de 21,94%. A taxa de aprovação no Fundamental Municipal foi de 90%, quando a média é 92%. A taxa de aprovação no geral, no Fundamental, foi de 90%, enquanto a média foi de 90,5%. E no ensino médio, 78%, ficou muito próximo. Bom, isso aqui eu fiz um outro quadro resumo depois. Aqui eu peguei os 10 que menos gastaram no orçamento. No Fundamental, como é que fica a questão dos gastos? Quem mais investiu no Fundamental teve melhores resultados? Eu não vou me deter individualmente aqui, eu vou mostrar um quadro que eu fiz agora no final, mais ou menos um resumo. Está aqui, ó. Olha só esse quadro aqui, ele é bastante... pode até ser polêmico, né? Diferença em investimentos em diferentes grupos. Os 10 mais, que gastaram mais orçamento, gastaram menos orçamento, os que investiram mais no Fundamental Municipal, os que investiram menos no Fundamental Municipal, a média de todos os 98, e aí eu peguei o ranking dos 10 melhor. Olha só, quem mais gastou do orçamento, gastou em média, os 10 mais, 35%. Quem menos gastou em média, gastou quase 17%. Quem mais investiu no Fundamental Médio, gastou 22%. No Fundamental Municipal, 21%. A média foi de 21,94%. No ranking, os 10 mais gastaram 23%. Outra, investimento por aluno. No infantil, os que gastaram mais do orçamento gastaram R$ 3.800 por aluno, enquanto os menos gastadores de orçamento gastaram 7 mil. Aí vocês vão perguntar, peraí, mas como? Quem mais gasta orçamento investe menos por aluno? Claro, olha só, qual é a relação, qual é a razão disso? Se vocês olharem os 10 que mais usaram orçamento, são os que têm recursos, o volume de recursos menores. Tipo assim, aqui entra os municípios menores, então eles tentam investir mais na educação por necessidade até da população. Agora, quem menos gasta no orçamento, quais são os municípios? São os grandes municípios, porque eles têm geração de renda muito grande. Então, se vocês pegarem, por exemplo, lembram antes Porto Alegre, que gasta uma fortuna na educação infantil, comparado com os demais municípios, mas não tanto no Fundamental no médio. Então, nesse contexto aqui, no conjunto dos 10 que menos percentualmente gastaram orçamento, são exatamente os grandes municípios. Então, individualmente, pelo grande número de alunos que atendem,
pela grande receita que tem, eles gastam mais do que os que, teoricamente, usaram mais orçamento. Parece uma contradição, mas tem essa explicação. Quem gasta mais no fundamental, 4 mil e pouco, 5 mil e pouco, 5 mil. Olha, a média foi 5.800. No ranking, os 10 mais gastaram 8 mil. No investimento por fundamental, a média foi 6.300. O ranking dos 10 mais, 7.700. E no total, também, a média foi 6.500 e no ranking foi 8. Mas vamos adiante. Agora tem taxas de aprovação. Eu acho que esse é o quadro que realmente dá um resultado final, né? Olha só, na média, a taxa de aprovação foi de 92%. Aqui nós temos 90, 88, 93, 89. E no ranking, 96% de aprovação. Nenhum chegou perto da média, os outros, a não ser os que mais investiram no fundamental municipal. A não ser os do ranking mais utilizaram. No fundamental em geral, novamente, a média foi de 90%. Os outros mal chegaram a esse número, enquanto nos 10 mais do ranking foi de 95%. E no médio, no ensino médio, idem. O ranking, a média foi de 79%, no ranking foi de 88,12%. Então veja, a mesma coisa eu faço com as reprovações. De novo, olha aqui, a média dos 89 é de 7,1%, dos 10 mais do ranking foi apenas de 3%. Aqui no ensino fundamental total, a média dos 98 municípios foi de 8,1%, e no ranking apenas 3%, e assim vai indo. Então, efetivamente, os 10 mais do ranking têm um diferencial. E aí, mesma coisa com as taxas de abandono, e agora, finalmente, não apresenta os 10 mais, porque agora está todo mundo curioso, mas afinal, quem são os 10 mais, né? Então, olha aqui, ó, os 10 mais estão aqui. O restante da planilha toda vai estar disponível no site do Observatório, para vocês todos poderem olhar o seu município em relação aos demais. Enfim, aqui só para terminar, nesse ranking dos 10 mais, é interessante saber, olha aqui, ó, São Paulo, São Paulo, São Paulo, São Paulo, São Paulo, São Paulo. São Paulo disparou nos rankings que nós criamos nesta informação preliminar. Muito obrigado, até uma próxima. Agradecemos ao professor Adriano Strasburger por sua exposição. E passamos de imediato para a segunda palestrante, a Cristina Luiza Pisoni. Bom dia a todos. Eu vou ficar para cá, para a luz. Bom, eu tenho para apresentar para vocês um trabalho, um desafio que nós propomos aos observatórios sociais de realizarem um mapeamento da situação da merenda escolar no município, observando 2 quesitos: a parte da gestão em relação à gestão da merenda, se ela é própria ou terceirizada, e em relação à atuação do Conselho de Alimentação Escolar. Então, eu programei de uma forma de apresentar por município que colaborou com o Observatório Social do Brasil no levantamento dos dados. Nós tivemos a participação de 17 observatórios sociais no levantamento dessas informações. Nós utilizamos como ferramentas checklists cujas perguntas foram baseadas em relatórios da CGU e do próprio FNDE. Então, iniciando por Apucarana, que é no estado do Paraná, a gestão da merenda é própria, ou seja, ela é produzida pelas merendeiras nas escolas, que contém 3 nutricionistas, 10.500 alunos, e a média do recurso público aplicado com a compra da merenda escolar, considerando licitações e chamadas públicas para gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar,
resulta numa média anual de R$ 754 por aluno. Nós também pedimos que os observatórios mapeassem os fornecedores dos alimentos no ano de 2014. Então, neste caso, nós tivemos aqui a relação de vários fornecedores, e isso aqui comprova que houve realmente uma competitividade nas licitações. Em relação à atuação do Conselho de Alimentação Escolar em Apucarana, o que nós temos a destacar é que alguns conselheiros faltam muito nas reuniões e, de acordo com o regimento, são exonerados do cargo, mas o CAI sempre busca deixar a composição correta. Realiza visitas frequentes nas escolas e, além das visitas no primeiro semestre, realiza reuniões com as estagiárias de nutrição que estão realizando estágios nas escolas, CMEIs, e disponibilizam relatórios para o CAI. E apenas existe um representante que faz parte do executivo, mas o presidente não é do executivo, é da sociedade civil. E aí umas imagens do trabalho que eles realizaram. Em Arapongas, que também a gestão é própria, temos 2 nutricionistas que atendem a questão da alimentação escolar, e a média obtida no ano de R$ 690,88. Também observamos uma grande participação de empresas para fornecer as alimentações. E em relação ao Conselho de Alimentação Escolar, os conselheiros não receberam capacitações para desempenho de suas atividades. O presidente e o vice-presidente do CAI não são representantes do executivo, e no CAI nenhum dos membros é o responsável pela despesa do PENAI. Algumas imagens. Em relação a Campo Largo, não foi possível calcular a média do valor por aluno, mas em relação ao CAI, eles reúnem-se pelo menos uma vez por mês, exceto no período de férias. A composição do conselho está de acordo com a lei e tem à disposição sala e carro da prefeitura para exercício de sua atividade. Isso nós observamos nos 17 observatórios que forneceram os dados. Em Campo Mourão, a gestão é própria, também o município adquire os alimentos e direciona para as cozinhas das escolas, para preparação pelas merendeiras. São 2 nutricionistas, 8.100 alunos e a média por aluno anual, R$ 279,56. Também observamos uma grande participação de empresas comercializando esses gêneros alimentícios. Em relação ao CAI, a capacitação consiste na leitura de apostilas e cursos, acompanha e fiscaliza a aplicação dos recursos destinados à alimentação escolar e zela pela qualidade dos alimentos, em especial quanto às condições higiênicas, bem como a aceitabilidade dos cardápios oferecidos. Então, observamos também que nos 17 municípios, o CAI, o nutricionista disponibiliza um cardápio e faz um teste com os alunos. Algumas imagens. Em Campos Gerais, a gestão da merenda também é própria. São 2 nutricionistas, 38.444 alunos e a média de R$ 193,10 por aluno ano. Muitos licitantes participam da licitação. Em Cascavel, que também a gestão da merenda é própria, 5 nutricionistas, 28.000 alunos e uma média de R$ 377,55. Também observamos vários fornecedores participando da licitação. Em Cascavel, além de reuniões ordinárias mensais, sempre que há necessidade, são convocadas reuniões extraordinárias e os conselheiros participam. Em relação à responsabilidade pelas despesas do PENAI, todos são envolvidos na conferência das notas fiscais. Isso não é observado em todos os municípios que nos prestaram as informações. Em Goiôerê,
A gestão da merenda é própria, um nutricionista, 3.125 alunos e uma média anual de R$ 227,37. Observamos, em relação aos demais que já foram apresentados, uma redução de empresas participando da licitação. Alguém está passando lá em cima? A gestão da merenda própria, um nutricionista em Mandaguari, 3.402 alunos, uma média de R$ 337. Observamos aí uma significativa participação de fornecedores. Em relação ao CAI, a composição do referido conselho não está sendo respeitada, uma vez que dos 14 membros, apenas 4 não têm vínculo com o município. Os demais, além de professores municipais, embora constem como pais de alunos e membros da sociedade civil, são funcionários do executivo, tratada para a coleta de lixo no município. Reúnem-se bimestralmente. No ano de 2014 não houve acompanhamento de entregas. Não é realizada uma reunião específica para análise dos empenhos das notas fiscais e dos pagamentos. E alguns diretores afirmaram nunca ter recebido visita do CAI na escola. Algumas imagens. Em Paranavaí, a gestão também é própria, são apenas uma nutricionista, 6.740 alunos, valor médio de R$ 317,62. Alguns fornecedores, então, alguns deles a gente observa que naquela região de Campo Mourão, Paranavaí, tem comercializado em todos os municípios os seus produtos. E Paranavaí não teve êxito para conversar com conselheiros do Conselho Fiscal e não obteve resposta em nenhum contato que tentaram fazer. Em relação ao que está descrito. Algumas imagens. Erechim, já no Rio Grande do Sul, que a gestão também é própria, são 4 nutricionistas, 6.705 alunos, uma média de R$ 252,38. Em relação à atuação do CAI, há legislação municipal que obriga a Secretaria de Educação a ceder a estrutura para o funcionamento do CAI. Esse foi um dado observado só em Erechim, nos outros municípios não. Quanto às despesas, a nutricionista do município e o administrador da secretaria que fazem a prestação de contas. Em Lajeado, que a gestão também é própria, são 3 nutricionistas, 7.800 alunos e uma média por aluno anual de R$ 389,74. Em relação ao CAI, fiscaliza e acompanha a aplicação dos recursos, faz visitas nas escolas e analisa a prestação de contas da verba da merenda. Não observa com a devida atenção a qualidade dos alimentos, em especial quanto às condições higiênicas, bem como a aceitabilidade dos cardápios. E aí uma grande participação de empresas comercializando produtos. Rolim de Moura, Rondônia. Gestão da merenda própria, um nutricionista, 4.182 alunos e o valor médio por aluno de R$ 245,62. Um pouco baixa a participação de empresas, depois até Rolim de Moura pode comentar se isso configura direcionamento ou se mesmo assim, aqui para nós parece pouca participação, mas se talvez é competitivo. Em relação à atuação do Conselho, utiliza locais improvisados para a realização de reuniões. O presidente afirmou não lembrar da última reunião realizada. E, segundo o presidente, quanto ao acompanhamento e fiscalização, são acompanhadas poucas vezes devido a tempo e também a falta de atuação dos membros. Rondonópolis, também a gestão da merenda é própria, são 2 nutricionistas, 17.268 alunos e uma média de R$ 167,36, mas efetivamente R$ 132,15.
Rondonópolis, depois também pode relatar a questão da participação de empresas. Em Rondonópolis, quanto à atuação do CAI, a participação em capacitações, apenas alguns participam. E os representantes de alunos, pais de alunos e representantes da sociedade civil não foram eleitos por assembleia. Sorriso, também a gestão é própria, um nutricionista, 13.895 alunos, o valor médio por aluno, R$ 527,31. A questão dos participantes fornecedores das licitações. Em relação ao CAI, são realizadas para capacitação encontros e reuniões de estudos, orientações com a nutricionista, e no ano de 2014 houve um encontro de capacitação em Brasília. Acompanha os pregões para a compra de merenda, prestação de contas, faz visitas em loco nas escolas para verificar o que foi comprado de acordo com as notas fiscais e a qualidade da merenda. Faz a verificação da data de validade, a armazenagem da merenda, condição de higiene do local onde é armazenado e onde é preparada a merenda, além de fiscalizar o uso das vestimentas adequadas para o trabalho. São Bento do Sul, gestão própria, 2 nutricionistas, 10.466 alunos, uma média de R$ 324,29. Em Itajaí, e aí a gente parte para os únicos 2 observatórios que têm a gestão terceirizada da merenda escolar. E nesse caso eu gostaria de convidar aqui à frente o Jonas, que é coordenador do observatório, para que dê o relato da situação da merenda em Itajaí. E logo na sequência o Elias, de Sorocaba, que também vai fazer um relato do que acontece no seu município. Bom dia. O primeiro município com merenda de gestão terceirizada foi o nosso, nesse levantamento da Cristina. A gente até acha isso uma coisa meio esquisita, né? Porque parece que deveria, na evolução das coisas, ter mais merendas terceirizadas, porque é um processo que vem acontecendo pelo Brasil inteiro. Eu quero falar mesmo como observatório, como observador. Nós monitoramos a merenda escolar todos os anos e quero lembrar aqui para vocês a história de 2013 para 2014 e a passagem para 2015. Em 2013, quem acompanha a licitação sabe como é que é isso, vieram 4 ou 5 empresas. Nenhuma delas entrou na sala de licitações. Todas ficaram na antessala, ficaram fora. Uma merenda de uma licitação de 18 milhões. Ninguém quis entrar na sala. Então a Lígia, que está aqui, estava monitorando, foi até as pessoas, até as empresas, perguntando: por que você não vai entrar? Por que você não entra? Né? Não quer participar? Está começando o certame? Não, nós viemos só para ver, só para dar uma olhada. Inclusive, a empresa ERJ, faturamento de 250 milhões por ano, estava fora, era detentora do contrato anterior, não quis entrar na sala. E não entrou por quê? Não entrou porque estava forçando o município a recontratar sem a licitação. Quando não há nenhuma empresa que entra na sala, a licitação é declarada deserta e, por lei, pela Lei 8666, o município pode recontratar a empresa que já tinha o contrato. Quando nós percebemos isso pelo observatório, começamos a bater em cima nas redes sociais, mostrando que numa licitação de 18 milhões, ninguém tinha interesse e que está havendo alguma coisa nesse meio, né? E fomos chamando a atenção. A prefeitura, a Secretaria de Administração, acho que se intimidou e resolveu não contratar direto. Resolveu abrir outra licitação e abriu. E o que aconteceu no outro processo?
A empresa detentora, a IRJ, grandona, a licitação continuava com 18 milhões, ela fez uma proposta de 23 milhões. Apresentou uma proposta acima dos 18, justamente para ser desclassificada. Fez isso de propósito. E, naquele jogo, outras empresas grandes, por ser terceirizada, nós estamos no olho do furacão da máfia da merenda, que tem muitos processos pelo Brasil afora. Depois o Elias vai contar mais um pouquinho aqui do que acontece em Sorocaba. Então, essa empresa ficou fora e começaram a empurrar uma pequena na frente, que se chama PRM, que é aqui de São Paulo também. Essa PRM tem um capital social de 75 mil reais. Como é que uma empresa, uma EIRELI, empresa individual de responsabilidade limitada, uma EIRELI com um único sócio, com 75 mil reais, vai bancar um contrato de 18 milhões? Não banca, não tem como, não tem estrutura para isso. Então, nós fomos assistindo esse teatrinho todo, né, acompanhando e interferindo em algumas horinhas, mas é tudo muito combinado, tudo muito camuflado e um jogo de interesses muito grande. Nós estamos falando de um município, né, mas no estado de Santa Catarina, o estado foi dividido em 4 partes e só a merenda do estado. Então você imagina se no meu município era 18 milhões, quanto é em Blumenau, quanto é em Florianópolis, em Joinville e em todos os outros, quantos milhões isso acaba dando, né, para uma empresa que ganha isso aí. Bom, aconteceu isso tudo ali, a PRM, essa empresa pequena, logo um mês depois, o capital social aumentou para 500 mil, e 12 dias depois foi para 1,5 milhão, e depois, 2 meses depois, estava em 2 milhões. Quem está colocando dinheiro nesse jogo? Tem alguém grande por trás, bancando isso aí. Então essa é a nossa suspeita. A gente só não sabe quem é. Quer dizer, a gente sabe quem é, mas não tem como provar que seja. Então, isso foi em 2013 para 2014. Essa empresa ganhou, não tinha o dinheiro no início ali para colocar o gás nos fogões das escolas, porque logo veio a colônia de férias com as crianças durante as férias, e a prefeitura teve que interferir, né? A prefeitura também tem envolvimento nesse jogo todo aí, é claro. Aí então passou 2014 e chegamos na passagem agora para 2015, e aí também de novo, né, foi dia 21 de janeiro, a gente estava de férias, mas nós fomos lá, estivemos lá, eu e a Lígia, que é a secretária do observatório, e aconteceu uma coisa também dessas, que acontece bastante, mas é impressionante, né? 9 empresas dentro da sala, 2 lá fora. 2 não entraram na sala e ficaram lá fora, combinando num conluio claro, tudo filmado por cima, nós filmando com o celular, né? E eles, assim, na cara dura. Logo no primeiro lance, aí tem um fato interessante, né? Dos 18 milhões, a prefeitura, antes o chefe de gabinete, chamou lá a mim e o Paulo, presidente do observatório, e disse o seguinte: nós vamos recontratar a empresa, não vamos fazer licitação. E eu falei para o chefe de gabinete: mas você está pensando como é que você vai se livrar do observatório? Como é que você pensa que vai fazer para se livrar do observatório, não fazendo a licitação que o contrato está terminando? Como é que faz? De novo, né, eles abriram a licitação, não fizeram a concorrência pública como deveria ser, na modalidade correta, que deveria ser uma concorrência nesse valor e para esse detalhe, fizeram um pregão presencial com lances, e lógico, né? No primeiro lance, 6 das empresas grandonas caíram fora, não fizeram proposta. Inclusive, a empresa que tinha feito a menor proposta não deu lance, né? Já saiu fora. Acabou que ficaram as duas últimas. Uma,
a moça que estava lá, o sobrenome dela é Coan, né, que todo mundo conhece no país inteiro. E a outra era a PRM. Então a PRM e a Coan lá fora da sala. Não entraram na sala. Aquilo foi lance para cá, lance para lá, de 5 centavos abaixo, um real, né? Até que a gente reclamou com o pregoeiro, e o pregoeiro então levantou, foi correndo lá fora, fez um berreiro grande lá, e disse assim: ou vocês entram, ou eu suspendo a licitação. Né? Então os dois entraram, a PRM fez uma proposta, e a Coan disse: eu estou fora. E ganhou a PRM. Né? Então um processo muito conduzido. Desses fatos todos, nós relatamos tudo isso e colocamos lá para o Ministério Público da Moralidade Administrativa. Bom, eu conto isso aqui como um exemplo, né, do que realmente acontece nos nossos municípios, né, e com os nossos observatórios, que temos a responsabilidade de estar ali acompanhando e relatando essas coisas e observando esses fatos aí. A máfia é grande, né? Eu vejo aqui acho que graças a Deus, né, a maior parte dos municípios tem merendas, gestão de merenda própria, porque uma merenda terceirizada ela aumenta no mínimo 30% a mais, né? É uma folga grande para a prefeitura, que não precisa se incomodar com merendeira, com comprar comida, com essa coisa, e terceiriza, né? Mas o prejudicado vai ser a criança lá, que é mal alimentada, e a alimentação que chega é quase sempre sem qualidade, vem aqueles pacotinhos prontos, né? Aquelas bolachas lá. Então, é uma coisa que eu acho que os observatórios têm que participar realmente, porque isso está acontecendo. O nosso Conselho da Alimentação, a presidente, nós estivemos reunidos com ela lá, e a gente viu a pessoa apavorada. Ela é esposa do secretário de obras do município, né? E apavorada com os documentos, porque não há participação das pessoas na coisa dos documentos. Tá bom, Cris? Contei a minha história. Agradecer ao Jonas pelo relato. Elias, por favor, vem aqui. A gente pede que você sintetize em cerca de 5 minutos seu relato. Boa tarde, pessoal. Vocês são os guerreiros, estão aqui e acho que, como eu, devem estar perguntando: o que eu estou fazendo aqui, hein? São malucos? Gente, eu estou nessa história desde 1999, acompanhando desde Amarribo o que se passa em corrupção no Brasil. E hoje, graças a Deus, tem um parceiro aí que talvez vamos escrever mais um livro, que é o juiz Marlon Reis, que nós vamos falar sobre a corrupção na merenda escolar. E vamos adicionar o caso de Sorocaba nesse livro também. Em 2013, Rony, Ney, estiveram em Sorocaba fazendo a palestra de conscientização. E de lá para cá nós estamos costurando um trabalho para a implantação do Observatório Social, que vai se dar agora até dia 30 de maio, se Deus quiser. Espero que tudo esteja bem justo e perfeito lá, porque estamos com um apoio bastante grande. E de forma informal, porque nós não podemos agir em nome de Observatório Social, porque nós não existimos, como cidadão e com um grupo de empresas, pessoas interessadas, professores, nós estamos monitorando o que vinha se passando em Sorocaba. Quem que tacou? Deixa eu ver como é que é esse negócio, porque eu não sou palestrante, gente, eu sou apenas um curioso. Então, o logo do Observatório de Sorocaba já está aí. Para dia 30 a gente está formalizando isso aí. Vamos seguir as regras de padronização, tudo. Esse é o Baltazar Fernandes. Inclusive tem gente de Cuiabá aí ou não?
Nós somos fundadores lá de Cuiabá, sabia disso? O pessoal de Sorocaba, Baltazar Fernandes, fundador de Sorocaba, fundador de Cuiabá. Deixa eu voltar aqui, como é que é? Para vocês terem uma ideia do que aconteceu em Sorocaba, é o seguinte: Sorocaba foi a primeira cidade no Brasil a fazer a terceirização de merenda. Isso em 1997, um edital de 15 milhões de reais para 4 anos. No dia 13 de setembro de 97, eu fiz uma representação na Câmara Municipal de Sorocaba, apontando o que iria acontecer na merenda escolar, que era desvio, troca de marcas, entregas de formas equivocadas. Por quê? Porque o edital de 1997 contratava uma empresa, aliás, contratava 3 empresas, para fazer o seguinte: mão de obra e a venda de todos os insumos que a merenda iria utilizar. Esse sistema, assim, de pronto, a gente já via que tinha algum tipo de deslize. Por quê? Porque o funcionário que fica na escola pertence à empresa que vende os gêneros. E quem recebe o produto é o funcionário da própria empresa. Não sei se vocês acham isso aí, parece uma piada, mas é uma piada. Mas é uma piada, mas é como eu estava brincando aqui com o meu amigo do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas de São Paulo, há 18 anos, não consegue ver que eles entregam mercadoria lá sem nota fiscal. Entrega com romaneio há 18 anos. A Fazenda Pública de São Paulo, com denúncias e tudo, não consegue ver que entregam sem nota fiscal. Mas eu, que sou pequeno empresário, tenho que fazer nota fiscal. Seja o que eu vendo, o Ater é empresário, tem que fazer nota fiscal. Qualquer um que for empresário tem que fazer nota fiscal. Mas em Sorocaba, a gente brinca lá que nós temos um reinado lá, que lá não precisa nota fiscal para entregar produto na merenda escolar. Como o tempo é curto, nós chegamos a 2014 e tínhamos um contrato anterior em 2013 de 136 milhões para 2 anos. Em 2013 vinha de um contrato de 136 milhões. Em 2014 a prefeitura lança um edital para 258 milhões. Aquilo pegou toda a cidade de surpresa. O jornal já colocou, como que pode sair de 136 milhões para 258 milhões? Aquilo começou a ser questionado na Câmara, nas rádios, jornais, e o secretário da Educação não conseguia explicar por quê. Até porque o quantitativo da merenda estava sendo aumentado em 3,6% e o valor em 86%. Um negócio assim bastante estranho. Como eu disse, nós não somos ainda organizados, nós movimentamos a sociedade e entramos com pedido de suspensão desse edital, que o tribunal acatou, e para nossa curiosidade, mais 3 outras pessoas entraram com o mesmo pedido de suspensão. Até dizia para o Valtuir aí, acho que Deus estava começando a olhar ali para Sorocaba, porque foi uma coisa muito engraçada. Nós abordamos um aspecto e as outras 3 impugnações abordaram, como se fosse um quadrante, cada um abordou um aspecto do edital. O que nós abordamos? Nós abordamos uma coisa muito simples, porque no edital de Sorocaba a mão de obra estava envolvida da seguinte maneira, que é a forma de se fraudar a mão de obra. No item de composição de custos, o que se fazia? Mão de obra, insumos, gás, material de limpeza, material de escritório e equipamentos que é diluído dentro da mão de obra. Quando eu vi aquilo, eu falei, não vamos perder tempo para impugnar isso aí. Apenas isso dá para questionar, porque não está explicado. Isto não é mão de obra. Pagar equipamento não é mão de obra. Pagar gás não é mão de obra. Não é porque eu sou também contador e administrador de empresas que eu não vou deixar de entender isso daí. Eu acho que qualquer um pode entender isso. Com essa visão, nós abordamos isso. Outros abordaram questões, por exemplo, tem uma brincadeira que eles colocam dentro dos editais que é assim: a empresa terceirizada é responsável pelo trabalho social, de refeição sustentada, refeição não sei o quê, vai fazer um programa de educação com os pais, vai fazer um teatro de não sei o quê. É uma brincadeira ler um edital de terceirização. O que tem de firulas ali para tentar valorizar o serviço é uma piada. Bem,
Com a suspensão, aconteceu um fato interessante. Nesse mesmo tempo, ocorreu que a empresa, coincidentemente, a mesma que o... Onde está o Jonas aí? A mesma empresa ERJ, que pertence ao mesmo grupo econômico da Coam, atrasou os pagamentos das merendeiras. E as merendeiras que estavam com essa preocupação foram até a Câmara Municipal, acho que mais ou menos umas 80, 90 pessoas, e numa sessão que estava havendo normal, entraram, pararam a sessão e os vereadores tiveram que tomar uma medida. Conclusão, abriu-se uma CPI da merenda em Sorocaba, pela primeira vez em 18 anos, para estudar isso daí. A CPI caminhou, já me deram o tempo ali final, e nós estamos agora com a seguinte situação. A cidade fez um contrato emergencial, eu quero mostrar os números para vocês. O edital era 258 milhões, o valor estimado para um ano, 129 milhões. 12 meses agora no emergencial, 86 milhões. Ou seja, só com essa paralisação, nós conseguimos segurar 43 milhões de gasto para um ano. E ganho da ação, desse balanço. E a notícia boa, eu quero deixar duas notícias, uma notícia boa e uma notícia ruim, para finalizar. A boa é que parece, Deus, eu estou conversando com ele toda hora aí, parece que botou juízo na cabeça de alguns vereadores de Sorocaba. E eles fizeram algumas diligências em cidades que são administração própria e constataram, até tem um trabalho de uma pessoa que eu não me lembro o nome agora, do FNDE, que está em Jundiaí, que fez uma apresentação da merenda lá, excepcional. Isso vai ser disponibilizado para o Observatório Social também. Os vereadores saíram assim, estarrecidos do que se modernizou em Jundiaí, e Jundiaí custando 30% menos, efetivamente. Ou seja, Sorocaba gasta R$1 milhão por mês a mais do que Jundiaí. Assim, fazendo uma comparação a grosso modo. E a notícia ruim, mas que é para alertar então os observadores, é que agora os cartéis começaram a visar não mais os grandes municípios. Essa é a notícia ruim. Isso é para pegar prefeitos espertos, câmaras espertas, que é o seguinte: contratos na faixa de 3 a 4 milhões, até 15 milhões, eles estão vindo com um edital padrão, onde eles pegaram todos os furos de Sorocaba, de Itajaí e outras cidades, montaram um contrato que é cardápio pronto, ou seja, você não vai ver mais a marca, não vai ver mais o que vai ser entregue, é cardápio pronto para o café, colação, etc, 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 e dá um preço fechado. E a empresa simplesmente vai emitir uma nota fiscal disso. Tem uma série de irregularidades que a gente já montou em cima disso, mas só no estado de São Paulo, para finalizar, tem 5 cidades com esse tipo de contrato, agora recente, e no outro levantamento que nós estamos fazendo, que são 87 municípios do estado de São Paulo que já estiveram e estão terceirizados, nós apuramos um número que eu quero dar para vocês. Sorocaba, se pegarmos os valores desses 18 anos, soma hoje exatamente R$1 bilhão. No processo que está aqui de São Paulo, apurado pelos promotores, onde constata a propina de 10% a 15%, então Sorocaba já se desviou de 100 a 150 milhões. Pegando os 87 municípios que nós estamos considerando, fazendo uns cálculos aproximados, no estado de São Paulo, nesse período de terceirização, já se gastou mais de 20 bilhões de reais em merenda escolar terceirizada. Chegamos a quase 50% do estado. Gente, obrigado, desculpa não poder passar mais informações, que o tempo é curto. Obrigada, Elias. Agradecemos a Cristina Lisone e os que deram depoimento. Nós passamos de imediato para a nossa painelista, socióloga
Sueli Teixeira Melo, que vai falar sobre o tema Conteúdos de Cidadania do Currículo Escolar. Eu tenho uma responsabilidade enorme de falar o essencial em muito pouco tempo, né? Mas eu acho que o essencial, pelas falas dos meus colegas painelistas, né, é que, em primeiro lugar, a parceria entre governos e iniciativa privada é essencial, né? O esforço governamental, do MEC principalmente, precisa levar em conta que essa parceria deve ser estimulada, né? E, em segundo lugar, dizer que eu queria colocar para vocês, esclarecer um pouco mais o papel do Ministério da Educação, tanto na questão curricular, quanto na questão da cidadania, levando em conta a questão dos tributos, a questão fiscal e a questão financeira. Talvez as pessoas não saibam muito bem e coloquem uma responsabilidade enorme no Ministério da Educação, que é a de aceitar e acolher as propostas de inserção de disciplinas específicas no currículo escolar. A temática que foi proposta para o Ministério da Educação, falar nesse painel, é falar sobre uma das recomendações do Consocial. E essa recomendação é inserir a cidadania como uma disciplina do currículo escolar de educação básica, né? E o que nós queríamos esclarecer é que o Ministério da Educação representa a União. E a União é a responsável pela formulação e indução da Política Nacional de Educação, no caso, o MEC, né? E essa formulação e indução impede que o Ministério da Educação exerça uma função de interferência em estados e municípios. O que está previsto na Constituição de 88 e também na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que rege toda a educação brasileira, é exatamente o regime de colaboração, União, Estados e municípios, né? Então, o Ministério da Educação precisa respeitar, e vem fazendo isso, a autonomia e liberdade de organização dos sistemas de ensino estaduais, do Distrito Federal e municipais. Foi muito bom eu ter sido precedida, né, dos dois ilustres panelistas que nos deram uma ilustração da desigualdade brasileira, né? Nós temos municípios que gastam com a educação em torno de 44%, quando constitucionalmente o índice é de 25%, né? E temos municípios que gastam menos do que 25%. Então, não é fácil organizar a educação brasileira num país continental como o nosso, de uma enorme diversidade e também de uma enorme desigualdade, né? Então, o que eu gostaria de dizer em relação a essa questão da disciplina é que o Ministério da Educação, ele, entre 2009 e 2012, homologou
as diretrizes curriculares nacionais para a educação básica, né? E homologou, o ministro de Estado da Educação recebeu do Conselho Nacional de Educação, CNE, que é um órgão auxiliar ao ministro de Estado da Educação, a proposta das diretrizes que foram analisadas pelo Ministério e homologadas. Nessas diretrizes, que são as diretrizes gerais para a educação básica, aliás, eu trouxe um volume de uma condensação, uma consolidação de todas as diretrizes curriculares nacionais, que são para a educação básica, tanto nas etapas da educação básica, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, quanto nas modalidades, que são a educação profissional, a educação indígena, a educação especial. Então, eu vou deixar o volume aqui com a Rony, e agradecendo o convite também, para que, e se houver interesse, eu também vou deixar o endereço do Ministério. Se houver interesse, nós temos ainda uma reserva técnica e podemos distribuir esse material para quem quiser. Voltando à disciplina, né? Existe o Ministério da Educação, há muitos anos, ele vem lidando com essa expectativa de entidades, de associações, e principalmente do Congresso Nacional. Essas entidades e associações procuram o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados ou o Senado, para que elaborem projetos de lei instituindo disciplinas no currículo escolar. E são as disciplinas as mais diversas, né? Eu já tive uma proposta de inclusão do Holocausto como uma disciplina obrigatória no currículo escolar. E não era o Holocausto judeu, não, era o Holocausto armênio, que aconteceu em 1912, se não me engano. Então, são as mais diversas propostas, né, em relação aos mais diversos temas que são mobilizados por esses deputados e senadores. Só que existe, na realidade, um desconhecimento da sociedade, de um modo geral, de como que os conhecimentos são organizados, né, são hierarquizados e são ensinados para crianças, adolescentes e jovens. Voltando às diretrizes curriculares nacionais, para a educação básica, ficou estabelecido que a Base Nacional Comum Curricular, ela é composta de 5 áreas de conhecimentos: língua portuguesa, língua estrangeira materna, educação física e arte, que fazem parte da área de conhecimento linguagens. Matemática é uma outra área de conhecimento. Ciências humanas é uma outra área de conhecimento que engloba a filosofia, a sociologia, a geografia e a história. Outra área são as ciências naturais, biologia, química, física. E uma quinta área, que é o ensino religioso, a critério dos sistemas de ensino. Então, nessas áreas estão congregados os componentes curriculares. Esses componentes, a sociologia, a história, a geografia, a química, são os componentes que estão vinculados a essas áreas de conhecimento. Da mesma forma, as diretrizes curriculares obedecem
a Lei de Diretrizes e Bases, que foi sancionada em 1996 e que define que o currículo da educação básica deve ter essa base nacional comum, né, composta por essas áreas, e uma parte diversificada. E a parte diversificada é exatamente a parte curricular que fica a critério das escolas, dos sistemas de ensino, em função das suas características, dos seus contextos regionais, culturais e das características dos estudantes também. E tanto a Lei de Diretrizes e Bases quanto as diretrizes curriculares nacionais, elas falam de uma forma, de uma metodologia para tratar tanto das áreas de conhecimento, dos componentes, quanto dos conteúdos da parte diversificada. E essas propostas são a interdisciplinaridade e a transversalidade. O que é a interdisciplinaridade? É o diálogo entre essas disciplinas que fazem parte da Base Nacional Comum. E a transversalidade é exatamente esses temas, essas temáticas, né, que não podem ser colocadas compulsoriamente pela União, pelo Ministério da Educação, porque o Ministério tem que respeitar a autonomia e liberdade dos estados e dos municípios, né? É justamente a transversalidade que vai permitir que as áreas de conhecimento dialoguem com essas temáticas que são objeto de interesse das associações, das entidades e dos legisladores brasileiros, né? Então, a proposta do Consocial, a proposta 2, é de criação de uma disciplina denominada cidadania. A cidadania já é um conteúdo que é trabalhado tanto nos programas do Ministério da Educação, quanto nas propostas pedagógicas dos estados e dos municípios, que têm total autonomia e liberdade de elaborarem, de construírem essas propostas pedagógicas, né? Então, o MEC ele não pode interferir nessa autonomia de estados e municípios. A questão da cidadania, para nós, é muito importante, né? Eu até queria frisar, salientar aqui que nós temos no Ministério da Educação 2 programas, 2 políticas públicas, políticas de Estado, né, que levam em conta as questões da cidadania, que estão, de certa forma, embutidas nesses programas, que são o programa de tecnologias educacionais e o programa Mais Educação, que é um programa de indução, é uma estratégia de indução da educação integral. Quanto tempo eu tenho? Desculpe. 1 minuto e 22 segundos. Eu já vou finalizar, né? Então, esses programas, eles levam em conta a construção da cidadania. No programa de tecnologias educacionais, eu vou até ler aqui rapidamente quais são... Existe uma linha nas tecnologias que procura cuidar da educação fiscal, financeira e previdenciária, né? E esses conteúdos são a elaboração de tecnologias que incentivem o empreendedorismo a partir do protagonismo juvenil, a promoção da educação para o consumo consciente, responsável e sustentável,
dos recursos naturais e materiais. O direcionamento para o desenvolvimento de habilidades e competências no gerenciamento das finanças pessoais. No painel anterior, eu acho que tudo isso foi muito frisado, né? Nessa questão do gerenciamento, da gestão, tanto das finanças pessoais quanto públicas, né? E a importância social dos tributos. O desenvolvimento de valores, competências para a condução de uma vida autônoma e o desenvolvimento da cultura de prevenção, na medida em que a população brasileira ela está envelhecendo. Então, tem mais outros critérios aqui, que é a compreensão do mundo financeiro, do universo dos tributos. Obrigada, Douglas. A promoção da mobilidade social e a formação mais crítica de crianças e jovens. Então, eu não queria criar nenhuma polêmica aqui dizendo que o MEC é contra as disciplinas. Só que as disciplinas precisam ser reconhecidas pelas pessoas que querem introduzir disciplinas específicas no currículo, que as disciplinas elas não valem por si só, né? As disciplinas elas precisam de um tempo, né? Os conhecimentos precisam serem incorporados de outra forma. Porque no Brasil, infelizmente, ainda existe essa fragmentação no currículo escolar. As disciplinas não conversam entre si, né? Então, o que eu gostaria de dizer aqui é que o Ministério, embora exista essa proposta do Consocial de criação de uma disciplina, e essa disciplina prevê a cultura da prevenção, o protagonismo juvenil, enfim, o consumo consciente, o controle social, que todos esses conteúdos já estão sendo trabalhados pelo Ministério, porém, não da forma como uma disciplina obrigatória. Como eu disse para vocês, ano passado, por exemplo, nós tivemos 40 propostas do Legislativo para a criação de disciplinas obrigatórias. Se nós fôssemos atender a todas essas propostas, o currículo escolar, que já é bastante sobrecarregado, seria impossível, né, de ser trabalhado, né? Mas todos esses conteúdos que são importantes para as pessoas que estão aqui, né, para esse público interessado nessa temática, e para o observatório, o que nós gostaríamos, que o MEC gostaria de dizer, é que nós estamos trabalhando também com esses conteúdos, só que não de uma forma compulsória, fragmentada, obrigatória, né? Então, eu gostaria de agradecer o convite, gostaria também de me desculpar, porque eu estou representando a professora Clarice, que é diretora de currículos, que teve que se ausentar e que também não vai mais permanecer no Ministério da Educação, que no momento passa por uma fase de transição, de definição, de reestruturação, né? Mas nós temos essa função básica, que é formular e induzir a política nacional de educação, respeitando a autonomia e a liberdade de estados, do Distrito Federal e dos municípios. Muito obrigada. Obrigado, Sueli, pela sua exposição. Pessoal, nós temos algumas perguntas aqui e nós vamos ver se a gente consegue objetivar, porque já estamos bastante adiantados do horário e eu acho que já tem muito estômago roncando aí. Mas, de qualquer forma, eu pediria então aos painelistas, ao responder as perguntas, que sejam bastante objetivos e sucintos para que a gente possa responder essas que estão aqui,
a contento. E, por outro lado, as perguntas que ainda ficaram por ser feitas serão respondidas para o e-mail que foi indicado na pergunta. Então, vamos logo à primeira pergunta, que é dirigida ao senhor Adriano Strasburger, do Vinícius Parracho, de Porto Seguro. É conhecido o fato de que há uma predisposição do poder público em estimular a aprovação do aluno, mesmo que não se alcance o nível mínimo exigido, para conseguir bons índices e não onerar os cofres com mais um aluno como repetente. Portanto, até que ponto a pesquisa pode nos dar subsídios para avaliarmos a real situação da educação brasileira? Bem, eu acho que essa é uma pergunta que é muito complexa para poder se dizer o quanto podemos confiar nos dados. A única coisa que eu posso dizer é que jamais nós vamos ter uma informação tão precisa que ela seja, seja impossível de ser discutível ou polêmica, né? Eu apenas, desde o início, eu sempre me referi que os dados que a gente está usando são os dados oficiais. Se dentro desse contexto de avaliação do aluno na sala é correta ou não, ou é induzida ou não, não temos como avaliar isso. Isso está embutido nos resultados gerais, né? Inclusive, uma referência que eu acabei não fazendo antes, dizia respeito às notas do fundamental que faz, do Enem, IDEB, isso, as notas do IDEB. Muitos me questionaram já em outros momentos por que nós não aproveitamos as notas do IDEB. E aí nós tivemos uma reunião antes de terminar este trabalho, essa pesquisa. Eu fiz um trabalho, apresentei a metodologia para um grupo de secretários municipais de educação, que era uma associação de secretários da nossa região, lá da minha cidade. São 36 municípios, e eles me chamaram logo a atenção para não usar a nota do IDEB. Por quê? Por uma simples razão. Para fazer a prova do IDEB, os alunos são preparados especificamente para esta finalidade. Então, não vai espelhar a realidade da nota com certeza nenhuma. Então, esta foi um ajuste que nós fomos obrigados a fazer. Nós retiramos essa nota do nosso ranking, mas também porque outros ajustes foram feitos, mas essa é uma situação assim para vocês também estarem conscientes, porque eventualmente alguém já me questionou antes no corredor, e o IDEB está junto? Não, por esta razão. Então, e aí, avaliar o restante dos resultados, não temos como avaliar. Não. Muito obrigado. Para Cristina Lisoni. Observa-se, pergunta do Luiz Joaci, da CGU. Observa-se que o valor gasto por alunos em merenda escolar varia muito de município a município, entre 220 e 800 reais. Já se chegou a alguma conclusão sobre o valor razoável para o município gastar por aluno em merenda escolar? Bom, esse estudo a gente não realizou, e essas informações estão baseadas exclusivamente nos dados fornecidos pelos observatórios sociais. Mas é uma informação que nós podemos buscar e depois compartilhar com todo mundo. Obrigado. Aqui indica para a Clarice, mas deve ser para a Sueli, né, que veio no lugar da Clarice. Do Grupo de Educação Fiscal do DF. A pergunta. A Consocial indicou como segundo item mais votado a educação fiscal como temática a ser desenvolvida, tendo em vista que a cidadania é pressuposto da LDB. Portanto, a temática não deverá ser incorporada à matriz curricular de forma transversal e interdisciplinar? Mas a temática já é incorporada de forma transversal e disciplinar. Não é uma disciplina, né? Ela é trabalhada com os alunos de forma transversal ou interdisciplinar.
essa cobrança da educação fiscal, nós até há pouco tempo fizemos AF, né, ligada ao Ministério da Fazenda, e essa temática, essa questão da disciplina veio à tona. A disciplina não é um fim em si mesma. O problema é que as pessoas acham que, colocando uma disciplina específica, as coisas vão mudar. Se muda comportamento, né? E não é isso, é preciso um outro trabalho. Então, a cidadania já é trabalhada nesses programas que eu falei, de tecnologias educacionais, e do programa Mais Educação. Também no ensino médio existem ações do Ministério que tratam da cidadania, principalmente no ensino médio inovador. Para a Sueli também. Eu vou ler as duas próximas, que acho que ela pode responder de uma vez só. A pergunta do Observatório Social do Blumenau. Hoje, se um Estado resolver retirar do seu currículo, por exemplo, matemática ou português, o Ministério da Educação não pode fazer nada? E a segunda não identifica. Pergunta seguinte: gostaria de saber por que as disciplinas OSPB, Educação Moral e Cívica, foram extintas das escolas. Se algum Estado quiser excluir a matemática, ele estará fazendo um grande mal para os estudantes, para a juventude. E o nosso compromisso é com as próximas gerações. Excluir a matemática, excluir a língua portuguesa, excluir as ciências humanas ou as ciências naturais, significa tirar um direito que as crianças, adolescentes e jovens têm, né, de ter conhecimento, de melhorar o seu horizonte, porque esses conhecimentos fazem parte de conhecimentos universais, né? Fazem parte de um acúmulo de conhecimentos do mundo todo, né? Há muito tempo. Organização... Entra. Mas o MEC entende que educação para a qualidade social, né, ela está vinculada à nossa percepção de que a educação é um direito, né? É um direito que o sujeito, o estudante, tem. E quando a gente fala de qualidade social, a gente não está falando de disciplina. É todo um conjunto, né? São as condições de infraestrutura das escolas, né? São os salários dos professores, são a forma como é trabalhado o currículo, são um conjunto de fatores que implica em melhorar a qualidade social. Eu não sei se o senhor está falando de qualidade social como uma disciplina, se é isso que é colocado. Mas a qualidade social é uma questão que envolve todos esses fatores: formação de professores, avaliação, índices de avaliação como Enem, Saeb, IDEB, né? Então, a qualidade social implica em cada vez mais, né, a população, a sociedade brasileira estar atenta para esse tipo de coisa, mas não como uma disciplina. Organização social e política, moral e cívica foram temáticas obrigatórias no momento da ditadura brasileira, né? A partir de 64 e até 1985, moral e cívica e organização social e política foram muito identificadas com essa questão da
ausência de liberdade com que o país lidou durante todos esses anos. Não há a menor intenção de que essas disciplinas, de que isso seja colocado novamente, compulsoriamente, como foi no período militar, nos currículos escolares. A última pergunta, ainda para Sueli, é do Daino, da ABNT. Com a escola em tempo integral, seria possível acomodar muitas das disciplinas propostas por diversas organizações? Olha, a proposta da escola de tempo integral é o que existe já nos países desenvolvidos, né? O Brasil, infelizmente, vergonhosamente, tem ainda um turno de 4 horas de trabalho escolar. É muito pouco, né? E o que o Ministério quer induzir é, no mínimo, 7 horas. E, para isso, para que os municípios se adaptem a essa realidade, é preciso um investimento muito grande. E quando se fala em educação integral, não é colocar mais disciplinas no currículo. Não é isso. O trabalho não é que os alunos tenham outros tipos de conhecimento que não essas 5 áreas básicas e os temas transversais definidos por opções pedagógicas de estados e municípios e escolas, né, segundo os seus projetos político-pedagógicos. Então, a questão da educação integral é trabalhar com as outras dimensões do ser humano, não é colocar mais informações, mais fatos, né? A escola ela precisa ir além disso. O tempo integral está junto com a questão de possibilitar aos estudantes que eles possam ir além de fatos e informações, mas que eles possam criticar, que eles possam inovar, né? Que tenham uma ampliação da sua capacidade de percepção. Isso é que é a educação integral, trabalhar com as dimensões cognitivas, afetivas, com valores, né, com atitudes, não com um acúmulo de fatos e informações que não levará a nada. Muito bem. Encerrando apenas duas informações, uma a título de subsídio, do Naino também, da ABNT, que diz o seguinte: o Comitê Brasileiro de Qualidade, CB25 da ABNT, está trabalhando no grupo da ISO, que está elaborando norma internacional sobre sistema de gestão para instituições educacionais. Sugiro que as entidades participantes do painel participem dos trabalhos desse GT. E da Simone Pinhata, do Observatório Social de Rondonópolis, é o seguinte: sobre o índice de aprovação. Em Rondonópolis, as escolas públicas utilizam o método de ciclos, portanto, ninguém é reprovado. Segunda, sobre o número de empresas. Apesar de poucas, todas são do município, portanto, todos os tributos são recolhidos para o município. Gente, nós agradecemos aos painelistas por mais essas colocações importantes que foram feitas para todos nós e queremos encerrar dizendo o seguinte: essa pasta que vocês receberam, se você observar, é de lona de banner reutilizado, banner de publicidade e propaganda, e foram reutilizados. Foram feitos por umas senhoras chamadas candangas, que tem uma etiquetazinha delas aí, de Planaltina, aqui do Distrito Federal. Então, ecologicamente e politicamente correto, nós estamos reciclando material que podia estar no lixo atrapalhando. Muito obrigado a todos vocês. Convidamos o presidente do Observatório Social de Niterói, senhor Guilherme Magalhães, para entregar aos painelistas o seu certificado, a camiseta Área Livre de Corrupção e o livro da Ação da Cidadania, 20 anos, do Instituto Viva Cidadania. Mais uma vez, o nosso muito obrigado. Não, lembrando apenas que esse livro que está sendo distribuído para os painelistas é a história dos 20 anos da Ação da Cidadania contra a Fome e a Miséria pela Vida, criado pelo Betinho em 1993, em que a ANAB copatrocinou parte dele. Então, é um livro muito interessante que conta a história da Ação da Cidadania.
Muito bem. Excelente leitura. Nosso muito obrigado ao senhor Adriano Strasburger, a Cristina Luiza Lisone, a senhora Sueli Teixeira Melo e também ao mediador desse importante painel, Douglas Corteganha. Chamamos a atenção de todos para os banners da recepção do evento sobre os concursos de redação e de projetos onde figuram os vencedores. Também estamos aceitando empresários ou entidades interessadas em financiar os 3 projetos vencedores do concurso nacional. É um gibi educativo, outro um aplicativo para jogo para celular e também um jogo de tabuleiro. Ao encerrar os trabalhos desta manhã, informamos que o nosso retorno será pontualmente às 14 horas. Amiga da gente, nos dá tudo de graça pra viver. Sol e céu, luz e ar, rios e fontes, terra e mar. Somos os herdeiros do futuro, e pra esse futuro ser feliz, vamos ter que cuidar bem desse país. Vamos ter que cuidar bem desse país. A vida é uma grande amiga da gente, nos dá tudo de graça pra viver. Sol e céu, luz e ar, rios e pontes, terra e mar. Somos os herdeiros do futuro, e pra esse futuro ser feliz, vamos ter que cuidar bem desse país. Vamos ter que cuidar bem desse país. A NAB. Faça parte você também desta grande família.